Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. A gente está aqui na temporada 3 do AlumiCast. Hoje a gente está aqui num episódio também super especial com uma figura feminina que vocês vão ter o prazer de conhecer e a gente sempre gosta também de reforçar, né? A gente trabalha muito, né, com figuras masculinas que vêm, donos de agência, mas quando vem uma mulher também, a gente fica muito feliz e hoje a gente está recebendo aqui uma convidada especial e o Alex vai fazer as honras na casa aqui para fazer a apresentação dela. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Aí vai mais uma vez aquele velho recado que eu sempre passo aqui para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Para receber as notificações sempre que o episódio do AlumiCast estiver no ar, tá bom? E hoje nós vamos conversar aqui com a Fabi Barcelos. Isso, Fabi. Seja bem-vinda, Fabi. Eu esqueço que eu chamo Fabiana. Fabiana não. Fabi Barcelos. Fabi Barcelos. Tudo bom, Fabi? Seja bem-vinda, viu, Fabi? Seja bem-vinda. A gente vai conversar hoje sobre assessoria de imprensa. Né? E é o que eu falei pro Marcos, né? Obrigada, em primeiro lugar, estar aqui com vocês e falar de algo que eu gosto tanto, que é a assessoria de imprensa, que são 22 anos já. E ainda mais ser recebida dessa forma aqui. Isso é bom. Vamos até fazer um brinde. Saúde para o podcast, saúde para nós. Tem E que aí beber, gente. já vamos engatar uma pergunta aqui para ela. Vamos lá. Fabi, a gente sempre traz um convidado, a gente gosta que esse convidado se apresente para a nossa audiência. Então, quem é a Fabi? De onde você veio? Sua formação? Quantos anos você está aí no empreendedorismo? O que você faz além, né, dessa parte empreendedora? Nossa, é uma pergunta interessante porque quem é a Fabi? Eu penso que a gente está em transformação sempre. Então, a Fabi que está aqui com vocês hoje é uma Fabi, igual você falou, presença feminina. É uma mulher que tem vários papéis. Não é só assessoria de imprensa, não é só jornalista. É também, até trouxe para vocês aqui, agora empresária de um clube de assinaturas. Olha, de queijos legal, e azeites. Eu trouxe um para cada um aqui, só que fiquem tranquilos, combina muito com vinho, mas não precisa da gente abrir agora, não precisa experimentar. Vamos mostrar aí, pelo menos a caixa. Isso aqui é uma coisa para vocês abrirem em casa, com as esposas, com amigos, né? Enfim. E dentro dessa caixa aqui, tem 2 metades de um queijo, nessa edição aí, aqui dentro explica direitinho, e um azeite. E os 2 são de Minas, um da Canastra e o outro da região de Araxá. Muito gostoso para harmonizar com vinho. Que então, legal. ideal. Eu já gostei. Ideal. Nossa, isso a Brasil por Dentro, é um clube de assinaturas. Então a gente tem uma curadora que ela anda pelo Brasil e traz os melhores queijos para compor aí essa assinatura. A pessoa pode assinar por ano e recebe 9 edições em casa. Muito bacana. Legal. Depois vamos colocar mais informações aí no vídeo pro pessoal. Isso. E o mais interessante disso aqui é que você não tá levando só um box com queijo e azeite, você tá levando história. Porque aqui são produtores artesanais que fazem produção em pequena escala. Então, e a gente paga antecipado, a gente paga o valor que ele pede. Então, assim, propósito, é história. E é único. E é único. Uma ótima opção para o fim de ano, para quem quiser presentear clientes também. Para presentear, para as festas de final de ano também, para compor a mesa. Exatamente, porque empresarialmente falando, que a gente está aqui para falar de negócios, empresarialmente a gente fica assim, gente, já demos mochila, já demos, sei lá, squeeze, agenda todo ano, mas será que deram queijo? Não. Com azeite? Nossa. Não, né? Então isso tá aí pra vocês. Duas coisas que eu particularmente adoro. Vinho também, né? e queijo. E azeite vinho, também. Queijo e azeite. Nossa, gente, e eu vou falar uma coisa. A partir do momento que você começa a conhecer azeite, é um caminho sem volta. Sem volta. É verdade. É um caminho sem volta, até pra salada. Né? Não é só o tempero da salada, não é só cozinhar, né? Eu uso muito para cozinhar também. É uma delícia. E essa história aqui começou na pandemia, que eu também vou contar para vocês, mas a Fabi hoje, ela é mãe da Luísa e do Pedro. A Luísa tem 10 anos, o Pedro 7. A Fabi é dona da Ares, que é uma agência de comunicação especializada em assessoria de imprensa. Uma agência que já foi grande, que já atendeu muitos clientes ao mesmo tempo e que por opção, esse ano, é a Fabi que está fazendo esse trabalho com poucos clientes e clientes que entendem e precisam realmente da assessoria de imprensa, porque como a gente estava falando aqui nos bastidores, a assessoria de imprensa precisa entender para poder ter esse trabalho, esse serviço. Ela serve para o pequeno, para o médio, para o grande, ela serve para o político, ela serve para um cantor, enfim, ela serve para todos, desde que você
saiba trabalhar assessoria de imprensa. A Fabi também é professora universitária há 7 anos. É uma coisa que eu gosto demais mesmo, de estar no ambiente universitário. Aprendo muito, eu falo muito com os meninos, parece que eu aprendo mais do que ensino. E é muito gostoso você deixar algo do seu trabalho, algo profissional, e além do profissional também um pouquinho, não tem como. Eu falo que a gente está em transformação, mas a gente é um só. Sim. Então, até no profissional, você tem ali um colega de trabalho, você vai deixar algo para ele. A gente está aqui fazendo isso, né? Deixar algo legado. pra alguém. É uma troca, Exatamente. são experiências, né? A Fabi nasceu em Uberlândia, a Fabi tem 6 irmãos no total. Família grande. É uma família grande. Legal. 3 da minha mãe e outros 4 com a segunda esposa do meu pai. A Fabi é divorciada. A Fabi não estava acreditando tanto no amor, mas de repente apareceu uma pessoa que realmente compensa muito. E estou aí recomeçando nessa parte, né? Essa parte do coração que é muito importante também na vida, né? Que legal. É. Multitalentosa e multifacetada. Verdade. Fabi, e quando a gente fala de assessoria de imprensa, Pode. Uhum. quando a gente fala de assessoria de imprensa, como que a gente pode falar, por exemplo, para pessoas que desconhecem, qual é a forma mais simples? A gente fala de reputação, de relacionamento. Como que a gente pode O transmitir que é o isso? trabalho, em geral, do assessor de imprensa? O que é e o que esse profissional ele faz? É uma ótima pergunta, porque a gente que é do meio de comunicação, de marketing, a gente sabe o que é assessoria de imprensa, mas a própria família da gente não sabe. Exato. Até hoje eu tenho que explicar pro meu pai. Porque às vezes ele indica e fala, pai, não sou eu, isso aqui é um publicitário, né? Mas enfim, assessoria de imprensa nada mais é que você pegar uma informação e transformá-la em notícia para que isso saia ali nos veículos de comunicação espontaneamente. Então, na base é isso. Então, a gente vai pegar uma novidade do cliente, um evento que ele esteja fazendo e fazer com que ele saia em TVs, em podcasts. Então, o podcast de vocês aqui, né? Um assessor de imprensa e antenado, existe o AlunoCast do Marcos e do Alex. Quem sabe eu posso colocar o meu cliente para falar, agora a temporada é de negócios, então vou colocar o meu cliente lá. Então, isso é assessoria de imprensa. E hoje, a característica principal do meu trabalho é uma coisa que, sim, eu trabalho, a Ares tem 15 anos. Eu lutei muito para trabalhar isso e é o que eu estava falando nos bastidores para vocês também. A gente não consegue aplicar algo da noite para o dia. Sim. Existe uma trajetória, existe um tempo para isso, um caminho para isso. Então, o que vocês vendem hoje, do jeito que vocês vendem, não foi do nada. O Alex não veio do nada, o Marcos não veio do nada. Existe uma trajetória de vocês ali. E a mesma coisa com o meu trabalho. Então, hoje, estava falando para vocês por opção, estou sozinha na Ares. É lógico que eu tenho um leque de freelancers, pessoas que já passaram, estiveram, estão comigo. São parceiros. Total, parceiros total. Que se eu vejo que aperta ali, eu chamo. Isso veio muito, essa questão dessa decisão, mas por contexto de vida. Então, hoje eu vivo um momento, eu sempre fui uma mãe muito dedicada. E é engraçado que para mulher que é mãe, né, briga muito o trabalhar e ser mãe. E é super possível, só que você abre mão, sim, de uma coisa ou de outra. Então, eu falo muito isso para os meus filhos. Eu abro mão, por exemplo, de trabalhar... quando eu falo trabalhar de manhã, porque eu me dedico a eles, à tarde eles vão para a escola, não é que eu deixo de trabalhar. Mas você trabalha ali com o notebook num canto, você vai respondendo no WhatsApp de qualquer jeito, você não senta e flui, né? Às vezes está na sala ali, fazendo as outras coisas junto com os filhos. Eu explico isso muito para eles. É muito possível, é muito possível. Só que até que você acha esse fio da meada, que é o que vai te fazer bem, é o que vai te fazer, né, respirar, é um caminho, assim como todo caminho da vida. Né? Mas voltando na questão do que é assessoria de imprensa, é isso. E hoje eu trabalho com estratégia. O que seria essa estratégia, Fabi? É realmente a gente pensar, pegar o negócio do cliente, entender realmente o que o cliente faz e enxergar possibilidades para ele. Então, assim como qualquer estratégia de negócio, a gente aplica isso na assessoria de imprensa. É muito gostoso trabalhar. Mas nós não estamos falando de comprar espaços, então? Não. É espontâneo? Espontâneo, mas não quer dizer que não exista a possibilidade de comprar espaços. Entendi. Existe sim. Vou te dar um exemplo, Marcos e Alex.
Tem muitos produtores de eventos que têm lei de incentivo, participam de projetos Sim. com incentivo governamental, Sim. seja ele municipal, estadual ou federal. Então, eles precisam, para conseguir inserir esses projetos e ter esse retorno financeiro, eles precisam ser conhecidos. Então, quando você insere um projeto para, sei lá, você quer trazer um show com lei de incentivo, só que você tem que ser um Alex que é conhecido. Sim. Então, para isso, você precisa de clipping. O que é o clipping? Sim. É o resultado do trabalho da assessoria de imprensa. E aí tem muita gente que me chama, Fabi, eu preciso ter um portfólio, né, um conjunto de clippings ali, porque eu preciso pleitear para o ano que vem um evento X. Isso acontece. Né? Isso acontece. E aí existem ferramentas, igual Dino, existem ferramentas daqui, pessoas de Uberlândia que fazem esse trabalho, né? Mas é um trabalho que, assim, ele é totalmente, não é em forma publicitário, ele não aparece desse jeito, é um release mesmo, o texto que você faz e sai lá, mas a pessoa sabe que foi plantado, que foi negociado. Explica melhor essa questão aí, Fabi. Eles saem onde? Vamos lá. Você publicou lá no Dino, né? E aí vai sair em vários sites. Como que é? Explica para a audiência como funciona isso. Aí depende da ferramenta, Alex, porque tem ferramenta que você já escolhe, que você quer sair em sites de cultura, blogs de cultura. Então, assim, aí depende muito da ferramenta. Então, no caso de evento, é legal que a gente coloque em editoria de cultura, editoria social, cidade, economia, se você colocou que o evento vai gerar X ou vai contratar tantas pessoas. Então, assim, tudo é esse olhar. Isso não é uma coisa que eu faço sempre, mas acontece sim. E depende muito de estratégia. Era isso que eu ia falar para vocês. É muito gostoso trabalhar assessoria de imprensa, não trabalhar sozinha. Então, eu gosto muito de trabalhar com agência de publicidade, agência de marketing ou marketing da empresa. Ontem mesmo, eu estava em Uberaba num novo cliente, que ele vai fazer um trabalho de 3 meses. Estava o profissional de marketing dele, a agência contratada e eu. E vendo aquela dança toda deles, e eu já enxergando as possibilidades de pauta que eu posso trabalhar, eu falei, opa, essa aqui tem que vir primeiro do que essa aqui que eu pensei. Sim. Por quê? Porque primeiro precisa tirar o estoque daquele produto que está parado. O cliente quer aproveitar agora o fim de ano e tirar um produto dele que está em grande quantidade de estoque. Então tem que falar dele primeiro. Para depois, entendeu? Aí você vai ordenando. Eu tô com uma dúvida aqui. Isso serve também, por exemplo, a gente tá falando de eventos e tal, mas serve, por exemplo, para o lançamento de um produto? Super. Isso é um evento. Serve demais. Porque muitas grandes marcas usam isso, né? Vão lançar um produto novo, uma edição limitada. E foi daí que a Ares nasceu. Eu comecei a falar da Ares, não contei do lado de trás. 15 anos atrás, que aí falando de empreendedorismo, que você perguntou também, Marcos, então eu me formei há 20 anos, eu falo que são 22 anos de assessoria, porque já na faculdade eu já fazia estágio na área de assessoria de imprensa, e depois eu formei, naquela época, eu não sei a idade de vocês, mas naquela época, 20 anos atrás, eu não tinha a credibilidade que hoje eu tenho, eu tinha que vestir até terninho para poder ficar um pouco mais executiva, mais velha também, me parecer mais velha, e eu fui entendendo que eu já queria empreender desde formar. Sim. Desde formar. Só que eu entendi que não seria assim tão rápido. Eu tinha que começar aquela coisa, né? Trilhar um caminho. Integrar cada vez. O objetivo é ali, então eu tenho que passar por aqui. Então eu fui assessora de imprensa, eu era estagiária de uma faculdade, uma grande faculdade particular de Uberlândia. E aí eu formei, eles me contrataram. Mas aí logo que eles me contrataram, uma outra faculdade que estava em ascensão na época também me chamou. E foi maravilhoso, porque eu pude pôr em prática tudo que eu tinha aprendido lá. E fui trilhando esse caminho. Então nessa faculdade eu recebia alunos de terceiro colegial, apresentava a faculdade, eu cuidei de comunicação interna, eles patrocinavam um atleta de natação e uma equipe de vôlei, e eu pude fazer assessoria de imprensa dessas duas coisas já. Já foi ganhando bagagem. Já com o pezinho no esporte. É engraçado que o esporte me segue. Eu sigo o esporte, não sei. Então, desde então, eu fui cada vez mais realizando esse trabalho. Até que assim, gritou dentro de mim. Eu acho que já pode ser agora. E aí eu atendi uma rede de farmácias e 2 bares, que eram do mesmo dono. 2 bares. Isso de uma forma independente.
Né? Por quê? Porque como eu trabalhava... Como assessora na faculdade. Como eu trabalhava na faculdade de manhã e à noite, porque o volume de alunos era nesse tempo, eu ficava, meu Deus, imagina uma pessoa de 21 anos, sem filho, sem né, uma planta para você aguar, e a tarde toda sem fazer nada. Eu, não, peraí, né, Ariana, mulher, toda, né, vamos lá, eu preciso preencher isso aqui. E foi quando eu comecei a fazer essas assessorias assim. E passado um tempo, eu falei, gente, não, já chegou a hora de abrir uma empresa, que até então não tinha nome, né? Quero abrir uma empresa, já é hora. Então eu fiz um projeto, eu fiz uma coisa que a gente estuda muito na faculdade, que a gente faz muito para cliente, que é a famosa pesquisa. Sim. Né? Do meu jeito, não contratei instituto nenhum. Eu fui olhar para o mercado. Quem existe, o que esses existem, o que eles fazem, quanto tempo que eles estão. Fui estudar. Mas você sabe, Fábio, que pesquisa de mercado a gente faz também, mas a gente sempre fala para o cliente, tem que ter uma participação ativa se a gente vai fazer, mas a melhor forma de se fazer uma pesquisa de mercado é a própria pessoa que quer fazer, né, ela ir atrás dessas informações. Fazer um mapeamento. E depois, claro, procurar uma agência, procurar alguém que entenda também, é bom. Poder validar aqueles. Para validar, exato. Mas se a pessoa puder estar, assim, bastante envolvida nesse processo, ela começa a abrir as oportunidades, né? Pontos fortes, pontos de melhoria do mercado, ela pode estar entrando. Eu tinha... Você fez sozinha. Fiz sozinha. Eu tinha feito uma pós-graduação também muito boa em comunicação e marketing. Usei, né, muitas coisas que a gente aprende lá, né, em pós-graduação, e apliquei. Falei, eu vou aplicar sozinha, e cheguei numa conclusão. Eu cheguei numa conclusão que o Uberlândia já tinha muitos eventos e ninguém fazia assessoria deles, exceto o Camaru, que é o tradicional. E na época, se eu não me engano, tinha o Fest Folia, que eu não sei se vocês lembram, que era o de axé. Né? Então, esses dois tinham assessoria, mas outros menores não. E outros menores que lotavam, outros menores que eram... Na mesma época do Triângulo Music também. O Triângulo Music veio um pouquinho depois. Depois eles acabaram meio que juntos, né? Por causa da H1N1, né? Que era a gripe suína. Sim. Em 2009. Verdade. Eu abri a Ares em 2008. Desculpa, bati a mão aqui. Eu abri a Ares em 2008, mas aí voltando só um pouquinho. Eu pensei, vou fazer assessoria de imprensa de eventos, porque eu queria fazer algo diferente. Eu queria trazer algo de vanguarda, né? Ser pioneira. E então eu falei, vou abrir uma empresa. Só que aí eu falei, e agora? Né? Como que eu vou procurar alguém que vai confiar no meu trabalho? E nisso eu tinha uma pequena bagagem de muitos eventos da faculdade, internos da faculdade. Que te ajudou muito. Demais. Eu já fiz festa junina dessa faculdade, que era uma festa junina muito conhecida na época, 2005, 2006 e 2007. Então, tinha ali uma certa bagagem. E coragem, muita coragem, né? E quando você fala de outros eventos, a gente está falando de virada cultural, a gente está falando de quais eventos? Palestras, né? Esses mesmos que a gente trazia os alunos de terceiro colegial. Para poder conhecer uma faculdade, quem sabe estudar naquela faculdade. Então eu organizava o ônibus deles, o lanche deles, o trajeto que eles fariam. Que professor que ia falar o quê, a ordem de tudo. Então, acabava que era até uma organização de evento. E aí eu fui fazendo aquilo. Mostra fotográfica, mostras de trabalho, enfim. Fui colocando o dedo em eventos de todos os tipos dentro de uma faculdade. E aí eu resolvi abrir a Ares e quis fazer bonitinho. Então, eu quis ter um nome, eu quis ter um site, que na época o site era muito importante. Não que não seja hoje, né? É muito importante também, mas naquela época era... mais com cartão de visita. Mas era mais novidade também. Há 15 anos gerava atrás. Muita credibilidade. 15 anos atrás, 2008 isso. E aí eu fiz bonitinho. Então chamei um amigo e falei, quanto que você cobra? Um preço amigo para você fazer um site. Quanto que você cobra, amigo, para você fazer a minha logomarca, desenvolver a minha... tudo. E chamei aquelas empresas que patentiam marcas, registram. Fiz tudo bonitinho. Então, o nome Ares, ele vem do deus da guerra mesmo. Sim. E eu achei muito legal. Eu achei que tinha muito a ver
Tem gente que confunde, acha que é porque é o signo de Áries, porque eu sou ariana, mas não tem nada a ver com o signo de Áries. É Áries, que é o deus da guerra, que eu achei que tinha muito a ver tanto comigo como com o que eu queria. Eu entrei nesse mercado para batalhar. Guerrear é forte falar guerrear, mas é para realmente, tanto é que o primeiro slogan da Áries, ele veio assim, foi bem nessa linha, sabe, de batalha, né, de novidade nisso. Que tem a ver com conquistas. Que tem a ver com conquista e tudo mais. E especificamente para fazer evento, falei, é isso que eu quero. E eu já tinha uma ideia. Então eu fui em duas grandes produtoras de evento na época. Uma era o Clube do Cowboy, que que fazia grandes eventos. E eu não consegui chegar até eles, mas eu cheguei numa pessoa que fazia evento para eles, que é a VM, a Marcela, que eu falo que eu sempre lembro com muito carinho dela. E ela ia fazer um show do Almir Sater. E eu falei pra ela, eu quero fazer esse show, eu vou fazer pra você. Audaciosa. Eu falei, eu vou fazer esse show pra você. Você seria a primeira cliente da empresa. Porque eu já estava de olho dela me colocar dentro do Clube do Cowboy, que na época estavam lançando o Vitor e Léo. E eles tinham Festança Junina, Cowboy Forever, que era super conhecido. Então eles estavam assim, faziam carnavais em cidades vizinhas, o Carnaval de Tuiutaba, que era super famoso também. Enfim, é projeção. Eu fui desenhando e falei, mas tem que chegar de algum jeito. E aí a Marcela topou, né? Ela falou, olha, só não vou te prometer que é um evento pequeno, não sei o que, enfim. Se eu tiver lucro, eu vou te dar X. Falei, ok. Meu interesse não era nem dinheiro. E fiz isso pra Marcela, fiz Renato Teixeira, entrei dentro do Clube do Cowboy e aí foi indo. 2008, eu fiz até... Você começou já Slim. Você começou a prestar serviço para o Clube do Cowboy. Para o Clube do Cowboy. E aí, assim, o pessoal de eventos, eles não tem tanta rixa, assim, acaba que existe um respeito. Nossa, então se o Alex está fazendo um evento tal, eu vou pôr o meu outro dia. Então, assim, não tem muita rixa nisso, não. Pelo menos lá atrás. Né, um ao outro também. Então, eu era contratada de um monte de gente. Então, em 2008, eu fiz muito evento. A empresa viveu e sobreviveu ali de eventos. E 2009 também. Se eu não me engano, fim de 2009 que veio a gripe suína. Acho que eu brinco que foi uma amostra do Covid, né? Porque eu lembro muito o álcool em gel daquela época, aquilo tudo. E aí, foi quando eu levei um baque, né? Porque eu pensei, engraçado, né? Um adendo aqui, a gente nos bastidores estava falando de home office também. Sim. A Ares nasceu em home office, dentro de um apartamento, porque eu morava sozinha. Mas era feio falar, né? Não era legal. Você trabalha em casa, você não tem um lugar, você trabalha como assim? A primeira pergunta é se você está na informalidade. Era feio falar. Hoje é chique. Nossa, ela pode trabalhar de qualquer lugar, né? Ela é independente. Ela é independente, exatamente. E aí, na época, isso aí eu também pensei. Falei, bom, eu não... um amador, né? Eu falei, eu preciso de um lugar, mas o evento, ele não te dá, se você não é organizado, né, aquela estabilidade, aquela coisa do fixo. Então, eu falei, eu preciso de um cliente fixo para poder ter um lugar fixo. E eu fui atrás de um cliente, era um grupo, eles tinham uma empresa de limpeza, outra de administração de condomínios e outra que eu esqueci. E aí eu fui e falei com ele, que conheci em eventos, pela limpeza essa parte de limpeza, e falei, vendi assessoria de imprensa, sentei e expliquei o que era. E eles compraram a ideia. E eu falei, quero. Ah, mas não sei o que, de pagar, não, mas é porque eu quero aquela sala ali, ó. E escolhi, porque eu já sabia que eles eram dono daquela sala X. E aí fiquei por um tempo lá, e o HN1 veio, deu uma detonada, muitos clientes sem pagar, e eu vi também, peraí, não pode sobreviver só de eventos, eu preciso abrir um pouco mais para outras coisas, e ali foi acontecendo. Fabi, você falou muito de eventos e a gente associa muito, tem um amigo muito que fala, evento, eventualidade. Né? Como lidar com as eventualidades dos eventos? Engraçado que uma das coisas que... Isso me lembra crise, né? Sim. Porque eu penso que se hoje eu faço bem o gerenciamento de crise, que quando eu falei para vocês, olha,
hoje eu escolho clientes, são clientes maiores, clientes que sabem o que é e precisam de assessoria de imprensa, porque tem esse precisa também, porque são clientes hoje, os 3 que eu tenho, passíveis de crise o tempo inteiro. Sim. Então eu penso que o evento pode me ter dado essa bagagem, né, da eventualidade, porque o tempo todo você tem que lidar, mão, né? Você tem que lidar com tudo, né? Já teve alguma situação embaraçosa de uma história de eventos assim, de bastidores? O cantor não foi, algumas chegou muito atrasado. Isso acontece direto. Tem aquelas coisas de não sei quantas toalhas. De piti, né? Uma vez eu fiz o último Vila Mix que teve em Uberlândia, que foi no estádio. Um cantor X. Cantor X. Que não está no meu Spotify. A gente teve que, evacuar tudo, tem que sair todo mundo, porque ele tá chegando, ou porque ele vai pro palco. E aí, numa dessas, eu que paguei um mico com o Alok. Porque... pode voltar o já. O Alok não é X, porque o Alok foi de boa. O Alok é maravilhoso. Ele é de boa. Educadíssimo, né? Quando eu falo maravilhoso, é de educação, de outro nível. Todo Ser mundo fala isso. Ouvi falar. E aí, no momento que... Gente, já pode voltar pro corredor, porque aí eu tinha que organizar a entrada de imprensa de um lugar, de outro e tal. Tava muito sem movimento, aí eu encostei na parede lá do estádio e respirei um pouquinho da correria e tal. E quando eu ia sair, ficava andando, muita gente falava, nossa, você vai ver o Alok é lindo. Nossa, o Alok é cheiroso, o Alok é isso, o Alok é aquilo. E eu acho que a minha mente gravou aquilo, e eu lá descansando, respirando, o Alok passou e me deu um abraço. Ele me pegou tão desprevenida, logo eu que sou tão assim, tô nem aí pra muita coisa. E eu simplesmente, em vez de falar prazer, bom show, eu falei, nossa, você é muito bonito, né, Alok? Então, assim, eu lembro com muita vergonha disso. Enfim, foi péssimo. Momento marcante. Foi péssimo. E é engraçado também que você estava falando aí, você falou a palavra release e tal. Tem uns termos muito usados, né? Que às vezes as pessoas também não sabem exatamente. Não sabem o que é. E como é que a gente pode explicar isso? Press release? Dentro da assessoria de imprensa, a gente tem as coisas... o release nada mais é que um texto. Um texto que a gente vai colocar aquelas informações que eu falei lá no começo para atrair a imprensa. Certo. Existe aí uma discussão que um release... Na teoria, quando você vai estudar lá o jornalismo, está fazendo aula de assessoria de imprensa, ele é um texto básico. Então, ele vai ter um título com uma sublinha, o lead, o que é o lead? O que, quando, onde, como, porquê. E depois você vai destrinchar mais uns 2 parágrafos, né, com aspas de alguém, né, com o seu depoimento e com informações básicas. Só que hoje em dia, lembra quando eu falei que a gente tem o digital, né, cresceu muito, a gente tem a possibilidade de estar em muitos lugares? Se você faz um release muito mais completo, com muito mais informações, ele tem chance de você passar mais ainda as mensagens que você quer. Porque hoje as pessoas fazem muito isso, bacana. Gostei demais desse tema aqui que a Fabi mandou. E põe na íntegra. Entendi. Fabi, assim, isso é bom, professor. Para conseguir mídia espontânea, porque a gente sabe que empresas que têm recurso público e tudo mais, consegue de uma forma mais fácil, né? Quando faz alguma coisa gratuita também, tudo mais. E empresas privadas conseguem também? Conseguem. E como? O mais importante é o assessor saber o que é notícia. Tem uma brincadeira que a gente escuta em faculdade, que explica o que é notícia de uma forma bem engraçada, que é o seguinte: se um cachorro te morde, não é notícia, porque um cachorro morde um monte de gente. Mas se você vai e morde o cachorro, aí você vai ser notícia. Sim. Porque é uma coisa que é diferente. Foge do tradicional. E é algo que, notícia você tem que enxergar, algo que beneficia um todo. Por isso que quando você falou, Fabi, é algo gratuito, é bem passível da gente conseguir emplacar. Por quê? Porque está beneficiando mais pessoas, né? Então, quando eu vou vender assessoria de imprensa, se eu posso deixar isso, e é assim, a todo momento, nesse tempo todo, vamos falar de 15 anos diários, eu sempre faço questão, mesmo se o cliente não fecha, eu sempre faço questão de um investimento ali de 15, 20, 30 minutos, 1 hora, para explicar o que é assessoria de imprensa. E deixar claro para esse cliente que nem tudo vai ser notícia. Não pode prometer nada. Não.
E eu falo isso, se tem alguma assessoria que você está orçando, que está te prometendo, fica de olho. Né? Que aí uma pessoa às vezes vai produzir notícia que ou não contrata existe. uma ferramenta, talvez, o que, igual eu falei para vocês, em certos casos cabe, em certos casos não. Mas um cliente, vamos lá, voltando à pergunta do privado, é preciso criatividade. A gente também, assessor, a gente também tem que ser criativo. Enquanto ontem eu contei para vocês que eu estava naquela reunião tentando entender sobre fertilizantes, era isso? Imagina, o que a gente vai falar de fertilizantes? Então, o tempo todo você está ali prestando atenção e vendo o que pode ser legal. E hoje a gente tem uma coisa muito bacana que é a segmentação. Então, hoje a gente tem muito veículo especializado em fertilizante, em cana-de-açúcar, dentro do agro. Em tecnologia. Em tecnologia, sindicatos, a gente estava falando de sindicato aqui. Então, assim, a gente inclusive, olha que legal, em 15 anos atrás a gente não podia se especializar. Eu nichei e quis eventos, mas eu não fazia só shows, por exemplo. Eu fazia, você perguntou, eu fazia o lançamento de concessionária, eu acho que eu fiz, se não foi todas, quase todas de Uberlândia. Mudança de endereço, lançamento de produto. Então, eu fiz muito isso. Então, eu não fazia só um tipo de evento. Então, assim, evento era um nicho, outros tipos de eventos subnichos, né? Então, a mesma coisa. Então, é importante, Alex, a criatividade para você extrair o que é notícia. E sempre tem. Sempre tem. Para o pequeno, pode não ter todo mês, pode não ter sempre. Quando lança uma loja, por exemplo, a pessoa às vezes quer fazer 3 meses, eu falo, não precisa, pode ser só um mês, só pra gente lançar e fazer um burburinho ali. Lançamento é legal a gente ter, isso é uma coisa muito legal de falar, que a gente estava falando de assessor raiz, jornalista raiz, muitos não consideram os influenciadores, né, os antigos blogueiros como mídia, eu considero porque eu penso que eles são importantes, sim, muito importantes. Então, dependendo do trabalho que eu faço, eu sempre tenho eles comigo. Ainda mais quando é segmentado ali, né? Tem um público-alvo. Você vai falar de gastronomia e traz um influenciador dessa área. Mas é super possível. A assessoria de imprensa, ela cabe para qualquer um, né? Principalmente se você tiver estratégia. E aí o mais legal tá ali na venda, para você realmente explicar. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer, alinhar a expectativa com a realidade. Então, ontem lá naquela empresa, que eu estava com uma super oportunidade de estar com o dono, e provavelmente eu vou estar com ele, foi só ontem, eu acho que eu não vou encontrar com ele mais, pela magnitude do negócio, que eu perguntei para ele, dos veículos que você, porque com certeza ele lê, ele acessa alguma coisa, qual que é a sua expectativa de ter a sua empresa noticiada ali? E ali a pessoa te fala 5, 10, 20 veículos, é muito gostoso isso, né? Eu lembro de um cliente muito grande que hoje ele vendeu, era de aqueles cartões de meio de pagamento, de alimentação, essas coisas, muito grande aqui de Uberlândia, sei lá, bem no comecinho da minha carreira. Quando eu sentei com ele, ele falou assim, quero sair na Exame. Na época tinha Exame, tinha PME, que era da Exame. Ali eu engoli seco. Ousado. Não tinha um vinho, né, pra eu fazer assim, na hora. Mas, assim, escutei. E já desde aquela época, assim, mesmo sendo aquela pessoa que, nossa, aquela que te intimida, ainda mais a gente em começo de carreira, você tem que se segurar pra falar com aquela pessoa top que você tá ali na sala dela, eu falei, ok, mas a gente vai traçar um caminho pra chegar até lá, porque você concorda que, mesmo você sendo isso, porque aí você tem que deixar, assim, era uma pessoa grande, mas que nunca tinha feito assessoria de imprensa. Então, você entende que a gente vai bater na porta da imprensa pela primeira vez? Então, pode ser de qualquer jeito. Brincadeira, ele falou do valor. Exame, PME, ele também falou. Mas ele falou do valor. E eu lembro que eu, com a minha coragem, que eu já contei várias vezes aqui, eu bati no valor. E aí o valor, naquela época, a empresa tinha que ter um faturamento X no ano para ser notícia. Entendi. Era um dos pré-requisitos. Dos filtros. Exatamente. E o dele não chegava nem um pouquinho ali perto, sabe? Então, foi uma informação que eu levei para ele depois, mas eu falei, vamos traçar um caminho? E foi muito gostoso, foi um caminho, se eu não me engano, foram 4 anos. E no segundo ano, ele foi capa de PME.
Olha que legal. Só que não foi com o tema RH. Foi o tema de RH. Então, o vice-presidente foi capa da PME. Então, assim, é uma coisa que eu guardo com muito carinho. E aí você vê que vai compensando bater em cima disso. É porque a pessoa nem sempre vai saber o que é assessoria de imprensa. E a gente, assessor, eu acho que a gente tem o dever de educar no bom sentido. De vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Então, assim, que é uma coisa que eu sempre fiz. E hoje, mais do que nunca, eu faço. Então, eu bato muito em cima de quantidade. Estratégia, expectativas. Nossa, e você falando aí, eu vejo que antes de existirem os influencers, você, como assessora de imprensa, tem que ser influente pelo jeito. Então, tem que fazer o network, tem que se comunicar muito bem. Vamos comunicar com o pessoal do Exame, da Valor, da TV, sei lá, Paranaíba, Integração, Vitoriosa. O Estadão. Globo, SBT e por aí vai. Quando eu falo com os meus alunos sobre isso, inclusive eu já trabalhei isso em campanhas da Ares, né, quando a agência pergunta assim, o que define a Ares, o que define a assessoria? Para mim é relacionamento, que é perfeito o que você falou, sabe, Alex? Porque a gente é uma ponte, que você tem que estar o tempo todo ali. Então, por exemplo, um dos clientes que eu tenho hoje, aliás, todos os três, os fixos, né, os atuais, eles não aprovam qualquer pauta. Então, não adianta ser o Estadão ou o Topíssimo e querer alguma coisa se não está dentro ali alinhado com a estratégia. Então, se você tem esse relacionamento, você consegue até dar esse não. Que foi o que aconteceu a semana passada, infelizmente com a perda de uma ex-jogadora desse cliente. A imprensa inteira do Brasil veio na gente. Então, quando você, no momento de crise, sabe conduzir aquilo, e tem o relacionamento, eu pude explicar um a um, olha, nós não somos fontes oficiais, e colocar cada um no seu lugar, a gente mesmo tem que estar no lugar certo para colocar o outro no lugar certo, porque senão não é possível acontecer isso. Então, e acontece muito com o relacionamento. E muitos alunos perguntam, como que faz networking? Não faz da noite pro dia. Não é. Ontem em sala de aula eu comentei de você, Marcos, porque alguém alguém me perguntou, professora, como é que é assim, como que você faz para ser convidada para um podcast? E eu falei, olha, especificamente desse com o Marcos, a gente estava num grupo de pandemia, discutindo o mercado, eu achei interessante falar do momento que a gente estava trocando ideia e a gente se conheceu. A gente trocou uma palavra ou outra e com certeza foi legal que o Marcos viu do pouco que ele viu, porque eu tô aqui. Sim. Então não foi do nada, e nós estamos falando de 2, 3 anos que a gente se falou. Então, networking não é do nada, né? Um relacionamento não é da E quando eu a noite pro convidei, dia. ela lembrou na hora. É claro que eu lembro. E Tava salvo com um nome diferente, sim. porque foi antes da Alume. Foi. Eu falei, Marcos, deixa eu atualizar aqui. Gestplan? Gosto eu gosto de ficar atual, gosto de ser atualizada. Então, não foi do nada. E aquilo, né, que a gente estava brincando também aqui. Se você não fosse legal, não tivesse marcado, talvez ele nem lembrava. Nem positivo e nem negativo, o que é pior, né? Exato. Porque, sei lá, lembrar, né? Lembrar de alguma lembrar forma, de nada lembrou, pelo é até menos. pior, né? E Fabi, você estava falando de influenciadores e tal, existem novos formatos, o jornal hoje são os portais, o assessor ele precisou se reinventar, como todas as profissões, eu acredito, né? E quais foram os aprendizados? Né? De redes sociais, de tudo. De tudo que aconteceu. Então, vamos lá. Quando você faz essa pergunta e a gente pensa em transformação, hoje a primeira coisa que a gente tem que ver é que a imprensa, de uma forma geral, mudou muito. Então a gente tem equipes reduzidas. Sim. Ao mesmo tempo que dentro de uma TV é complicado existir uma pessoa especializada em esporte hoje em dia, porque Sim. não dá para bancar uma equipe só de esporte, uma equipe só de agro. Também cresceu muito o número do digital especializado. Então, a gente vê que a mídia tradicional ela se manteve e se adequou de várias formas, enquanto a outra mídia digital cresceu bastante. Sim. O que é bom. O que é muito bom, o que dá muita possibilidade para um assessor de imprensa trabalhar. Então, assim, hoje é Foi mais um braço? Foi mais um braço.
Que bacana. Então, assim, é lógico que o cliente gosta muito da mídia tradicional, né? TV, então, o Eu cliente gosta muito. Eu quero estar na TV. Tem aquele sabor especial? Tem, principalmente uma X ou Y, né? Para eles, assim, tem muito disso. E dentro do meu trabalho, de verdade, de coração, que é uma coisa que eu sempre falo, é que eu falo de coração mesmo. Eu nunca fiz essa diferenciação. Justamente porque eu queria ter o olhar do negócio e traçar por onde ele está. Quando a gente fala de assessoria de imprensa, a gente falou só de uma das vertentes da assessoria de imprensa, que é o quê? Opa, temos uma notícia aqui, vamos noticiar? Mas tem várias formas. Com o tempo, o relacionamento, o networking, o povo, né, a imprensa passa a te conhecer e passa a te demandar também. Então, um desses clientes meus, e assim, é legal, é muito gostoso trabalhar para chegar nesse ponto. Do povo te procurar, da imprensa te procurar, é muito gostoso. Porque às vezes falta pauta também, né? Porque são muitos vários momentos. jornais, eu já presenciei isso várias vezes, tem tanto jornal, tanta coisa ali se passando, que eles precisam de pauta também. Precisam. E recorrem a vocês. E tem as épocas, viu, Alex? Ali, Natal, Réveillon, Sim. o negócio dá uma, sabe, fica ali na coisa de fim de ano, sobra uns espaços, a gente pode guardar umas pautas para aquele momento ali se o cliente não tiver de férias. É bem bacana. Só que eu nunca gostei, Marcos, de fazer essa diferenciação, porque eu acho que todo mundo tem o seu valor. Então, que seja um programa de entrevistas, que seja um podcast, uma rádio, todo mundo tem o seu valor. Agora, falando em transformação, me lembra uma outra coisa. A gente, enquanto assessor, você falou, teve que readequar? Se adequar o tempo todo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um celular bom, eu ando com um microfoninho de lapela que conecta no meu celular, eu ando no porta-mala do carro com tripé bacana, um outro menorzinho, e eu dou muito subsídio para a imprensa com esse material meu. Não é um material super profissional, mas atende muito, porque a imprensa não pode toda hora cobrir uma coletiva de imprensa, de um treino, né? A imprensa não pode, por exemplo, um cliente meu que tem 3 usinas, esses dias a gente trabalhou um curso de formação para operador de trator só para mulher, em 3 cidades, aliás, em 2 cidades, Uberaba e Tuiutaba. Então, com um vídeo que você tem da gerente de RH, você supra as outras que não puderam ir, porque não é fácil ir numa usina, deslocar uma equipe e ir numa usina de 50, 70 quilômetros. Então, a gente, enquanto assessor, começa a usar desses artifícios. E aí você grava ali, você filma e repassa para esses veículos de comunicação. Um dos clientes que eu tô, desses 3 que eu falei para vocês, o meu porta-voz não mora em Uberlândia, meu porta-voz mora no Sul. E ele é um super executivo que não vem não vem sempre. Então, é preciso, se tiver algo especial, agendar. E televisão, por exemplo, é muito complicado se agendar algo com tempo, porque o negócio acontece no imediatismo, né? Então, a gente teve que se adequar nesse sentido. Essas demandas específicas também. Acompanhar. E tem uma pergunta, essa foi até meu amigo Mauro Wellington que pediu para te perguntar. Quando a gente fala de gerenciamento de crise, as pessoas lembram muito de coisas do tipo, encontrei, sei lá, pedaço de rato na garrafa de Coca-Cola. Mas não é isso, não é só isso. Não. Né? Então, que outras situações de gerenciamento de crise? Que a imagem de uma empresa está abalada e se eu devo ser rápido na tratativa. A velocidade, ela é um dos principais fatores, a velocidade da resposta, no sucesso ou no quase sucesso de um gerenciamento de crise. Eu diria que primeiro viria a preparação, em todos os sentidos. Você está preparado com mensagens, a equipe preparada. Quando eu citei aquele exemplo da ex-jogadora, que aconteceu na semana passada, quando a gente faz um pequeno balanço, por mais que ainda está cedo para isso, a equipe estava tão alinhada que nada deu errado. Quando eu falo equipe, nós, cliente, nós, marketing, Fabi, assessoria, o supervisor da modalidade, enfim, a gente estava tão fechado no sentido de alinhados, porque o que acontece? A imprensa fez uma pressão muito grande para a gente anunciar, enquanto a gente não... então, por exemplo, uma pessoa que falou comigo, falou com outros 5 do cliente.
e a gente falou E a a mesma resposta, língua. a mesma. A mesma. Então, assim, mas isso Essa não sincronia é importante. muito importante, dependendo da situação. Então, assim, existem crises de vários níveis que a gente pode colocar. Então, e aí para cada uma você tem uma atitude, mas você nunca faz sozinho, você nunca age sozinho. Enquanto, por exemplo, às vezes o jurídico participa, o RH participa, Sim. aí depende, né, do que acontece. E tem crise de todo tipo, né? Num show, um palco pode cair, o cantor pode não ir, né? Já você perguntou mais cedo sobre alguma coisa inusitada, tem cantor que já parou show por algum motivo, a gente vê isso muito. Porque alguém do público jogou uma latinha de cerveja. Acontece muito dessas coisas em show, né? Porque é uma pessoa que tá ali, é um ser humano, um lead, né? A gente tá brincando. Sim. É um ser humano que tá ali, então ele tem o dia bom, o dia ruim, né? Talvez viajou muito. Já fez mais de um show. Exatamente. Tem de tudo. E hoje, com o digital, ficou mais difícil ainda, porque a pessoa tá o tempo todo, ela pode ser gravada, ela pode registrar aquele problema ali. Mas tem de todo tipo. Eu até falei para ele, se você vai num restaurante, né? E come, sei lá, uma maionese, e você passa mal, de repente pode ter algum probleminha de crise. E outras pessoas também começam a falar. Tem uma situação que eu não era assessora, mas sou muito amiga, e já foi aquele caso que eu contei que eu fui assessora dos 2 bares famosos da Rondon. Sim. Que teve uma briga dentro do bar, seríssima. Então, assim, como que fica a imagem desse lugar? E é um lugar que trabalha muito a imagem, assim, da família, de estar gostoso estar ali, da música, e acontece uma coisa daquela. Porque são seres humanos que estão ali. Fora de controle, é cliente que está lá. Mas nunca ficar caladinho, esperando alguém esquecer. Marcos, não é o melhor caminho. Eu sou contra. Quando a gente fala de agilidade, que é uma das principais coisas, alinhar com a equipe, estar preparado, uma coisa muito importante é também como você vai passar a mensagem. E geralmente em crise você responde quem te perguntou. Sim. Você não alastra. Sim. Né? Exceto grandes crises, né? Então, mas, por exemplo, sei lá, a TV tal que soltou. Então, vamos responder a TV tal. Estamos com a nota pronta aqui, vamos responder a equipe de TV tal. Enquanto isso, a equipe de marketing está olhando as redes sociais, está olhando as hashtags, tá de olho em tudo. Então, por isso que eu falo, não dá para trabalhar sozinho. Precisa ter parceiros, todo mundo falando a mesma língua. E quando a gente fala de reputação, que foi uma das coisas que a gente falou muito aqui, reputação, a gente não consegue do dia para a noite. É construído. É construído. E eu brinco, assim, que é um conjunto de imagens. Então, você constrói uma bolinha de imagem aqui, a gente está construindo uma aqui entre nós. Eu tenho uma na faculdade, eu tenho uma na minha casa com os meus filhos, eu tenho uma com meu namorado, eu tenho uma com os meus clientes. E juntando isso tudo, eu tenho uma reputação X. Né? Então, a Fabi, ela é isso, a Fabi é aquilo. E assim é a vida, né? Que legal. Fabi, e assim, queria ir para esse lado também, que a gente trocou uma ideia aqui antes, a respeito dessa parte de assessoria política. Como que funciona esse mercado? Porque ano que vem tem eleições aí. Eleições. Com certeza tem demanda. Isso, com certeza Ser tem demanda. abordada. Mas é um mercado, né? Que Já. A gente sabe, como agência de marketing também, que é aquele tipo de mercado que é muito frenético ali, né? Enquanto está próximo das eleições, piorou. Parece que é de segunda a segunda que você trabalha. Já atuou nesse mercado? O que você achou? Eu já atuei uma vez. E é legal você perguntar isso, porque assim, outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, a gente tem que saber muito o que a gente é e o que a gente quer. Então, quando você me faz essa pergunta de política, eu penso que é uma grande possibilidade de trabalho para muita gente que gosta. Para a Fabi não encaixa, porque não tem horário. A Fabi também é mãe. Vai contra o que você deseja atualmente. Totalmente. Mas não vou mentir que uma vez eu já fiz, Alex. Nesses 22 anos que eu tô contando, eu trabalhei uma vez. 22 anos uma vez, realmente. Eu tenho experiência. Que foi na pandemia. Né? Por quê?
Porque o que aconteceu na pandemia com muita gente, eu fiquei praticamente zerada de trabalho. Então eu aceitei, fiz com todo amor, com toda atenção, com toda dedicação. De uma certa forma, quando a gente fala de tempo, da coisa frenética que você falou, eu tinha essa possibilidade, porque eu estava dentro de casa. E é uma experiência também, né? Super, pra você lavar, inclusive para falar quero e não quero mais. E eu quis, por questões de necessidade, dei o meu melhor, porém, não quero mais, se Deus quiser. Mas não deixa de ser uma possibilidade para o jornalista. O jornalista, ele pode estar em muito lugar. Ele pode estar numa agência, ele pode estar com a empresa dele, com a pequena agência dele ou com um negócio informal. Ele pode estar em muitos lugares. E a política é um deles. E na política... E o engraçado é que ela falou de que começou totalmente... Você é uma eugência, né? Que é um termo... Agora sim. Agora é uma eugência. E você está fazendo um caminho inverso, né? Porque hoje muitas pessoas começam como eugência e querem crescer. Você trabalhou na diminuição, né? Da empresa. E engraçado, eu fiz isso. É legal, assim, quando a gente é entrevistado e conta a história da gente, que a gente revive. Eu fiz isso 2 vezes. Em 15 anos, essa é a segunda vez. A primeira vez, eu tinha 7 funcionários, tinha um escritório num lugar muito bacana. Como eu falei pra vocês, é uma coisa minha de querer o melhor, de querer o diferente. Qualidade de vida. Eu pagava bem pras meninas, pra minha equipe. E tive a Luísa, e aí de repente a Luísa não falou mamãe. De repente eu não vi a Luísa no primeiro dia de natação. Isso foi um ponto de alerta? Foi. E de repente eu tava grávida do Pedro. E aí eu falei, gente, eu sonhei em ser mãe. Desde que pequenininha a gente brinca e eu falava que ia ser mãe. Hoje eu sou uma mãe e eu sou uma mãe que não leva na natação. Eu sou uma mãe... Isso é totalmente, gente, isso é totalmente pessoal. Né? Nem não tô todas falando, têm a mesma realidade. Exatamente, não tô falando que não tem que deixar em creche. Não tô falando que eu sou contra, a favor, que é certo, que não é sobre isso. Mas pra você. Pra mim, isso falou, opa, peraí. E aí, na época, eu ainda levei um tempo, fiquei grávida do Pedro, e aí tive o Pedro, aí que fica mais complicado, que são 2, não é um mais. E a pessoa que te ajuda, às vezes rede, todo mundo fala de rede, ajuda um, você tem um, né, Alex? Um ajuda. Se você tiver o segundo, a mãe já fala, não, minha filha, mas vai deixar os 2. E dependendo da idade, então a gente tem que entender isso. Por isso que eu tô com um. Eu tenho um, Alex. Mas é bom ter irmão também, né? Mas enfim. Tem isso. E aí, eu resolvi diminuir. Só que eu não fiz de qualquer jeito. Eu fiz. Você se programou. Além de ter me programado, que eu acho que é o básico, eu reloquei cada uma. Hoje é tão gostoso olhar para elas. A gente tem um grupo no WhatsApp que é Amigas da Ares. Uma tá no Sul e trabalha numa grande empresa do Sul. A outra é chefe de uma coisa de bacias, de um comitê de bacias em Marília. Uma é o braço direito do Lula em redes sociais. Ela anda com o Lula. A rede social dela é o tempo todo ela do lado do presidente. Independente de coisas políticas, tá, gente? Trabalho, né? Trabalho. E assim, cada uma delas, eu falo assim, uma acabou de ir pra São Paulo. Enfim, é tão lindo de ver. Se destacaram no mercado todo. Porque eu sabia que a Ares seria um trampolim também, mas eu fiz com calma. Eu avisei e tal. E concluí isso em 2016, quando o Pedro nasceu. Só que o trabalho nunca parou de chegar. E assim, aí eu fui adequando. Hoje, é uma maturidade diferente, então eu consigo desenhar isso. E aí depois, na pandemia, porque eu viajei muito para um cliente de Brasília, na área de esporte, então eu fiz assessoria de imprensa na China, eu fiz de evento na Itália e rodei o Brasil inteiro, que vocês pensarem, durante 3 anos. Só que aí veio a pandemia de novo e opa, peraí. E aí depois esse cliente teve que readequar, não faz tanto evento assim mais e não precisou mais dessa segunda assessora, além da assessora que eles tinham. Então, mas que me deu toda a bagagem, eu falo que a vida é uma coxa de retalhos, se for pra gente pensar. Porque parece que você fala assim, não tem sentido eu tomar esse vinho agora, de repente amanhã você vê que fez todo sentido você tomar o vinho. E a mesma coisa é quando eu olho pro meu passado profissional, até o pessoal também.
E eu penso, eu trabalhei tanto com esporte, eu fiz tantos contatos, tanto relacionamento com a imprensa esportiva, que hoje esse cliente meu de esporte, levei tudo para eles. Toda essa bagagem minha hoje eu uso com eles. Então, não é qualquer assessora de imprensa, entendeu? É uma vencedora. É verdade. Enfim, e aí, falando desse segundo momento para fechar, e aí aí na pandemia eu resolvi crescer de novo. Aí cresci, depois de todos os apuros, né, do 2020, que foi mais pesado. Aí quando foi ano passado eu falei, não, eu quero, porque tudo, vocês são donos também, vocês sabem, tudo depende, assim, tudo ou quase tudo depende muito da gente. Sim. Então, um release eu tinha que olhar, uma estratégia eu tinha que estar junto. Enfim. Uma visita. Fora todas as outras coisas que a Fabi também tem de papel. Então, eu falei, opa, peraí, não quero não. Quero ensinar os meus filhos, os meus alunos, e o cliente gosta muito disso. Fabi. Eu falei, não, então eu vou dar isso que ele quer. Enxerguei que poderia ser uma boa. Não sei se vai ser assim sempre, mas estou assim. Assim que amanhã você fala, vou crescer de novo. E as prioridades podem mudar, não tem nada de errado. Porque o Mariana, com acidente em gêmeos, muda bastante. Muda bastante. E eu não posso sair daqui sem te fazer uma pergunta. Eu também já fui professor, 9 anos, gostei muito dessa profissão. E uma vez uma pessoa me falou o seguinte, um ex-aluno, e aí você vai responder isso agora para ver se nosso pensamento bate. Ele falou assim que alguns cursos como marketing, publicidade, comunicação, você sai do curso já desatualizado. Que de repente não compensa investir nessas áreas, é melhor. E aí fala-se muito hoje, né, do marqueteiro, que é o profissional que está na área de marketing, mas não é formado. Como que você vê isso, né? Tem gente que fala que hoje é contra o estudo mais formal, de banco, de faculdades, essa coisa. Como que você percebe isso? Tem tanta gente em ascensão, né, que não passou por faculdade e vende isso. Eu vou dar uma opinião totalmente minha. Eu acho que, assim, como essa resposta, tudo que a gente falou é muito de índole, muito de pessoa. Então, assim, onde que você quer ir? Onde que você quer chegar? De repente, onde que a pessoa quer chegar realmente não exige. Faz sentido para ela. Faz sentido para ela. Eu sou a favor. Vamos falar de jornalismo, que é totalmente a minha praia. Quando falaram de não obrigatoriedade do diploma, todo mundo sofreu muito, a gente sofreu muito. Sim. Eu acho que eu já tinha formado, não lembro. E aí, o que a grande imprensa fez? Fechou, falou, gente, só contrata com diploma. Então, isso fez com que tudo continuasse. Então, assim, eu acredito que você tem que saber o que você quer para você traçar o seu caminho. Mas eu penso que uma especialização ninguém te tira. Eu falo muito isso lá também em sala de aula. Por exemplo, às vezes a gente tem aula de, sei lá, de edição de rádio e TV. E aí o pessoal pensa, poxa, mas eu não quero ser uma editora. Mesmo porque no jornalismo especificamente, um editor não opera a máquina de edição, né? A ferramenta ali. Ele é a pessoa que fala, vamos cortar aqui, pô, isso aqui no jornalismo raiz. Só que, poxa, se você sabe editar, você edita até um podcast. Você pode ter um videocast, um podcast e editar. Você precisa ter a base ali, né? Você tem a base, você tem a noção. Você não vai desperdiçar. Eu acredito que você não desperdiça. E conhecimento nunca é demais, né? Não. E tem uma questão, hoje a gente vive na era da educação continuada. Então, isso independe de ser marketing, publicidade, comunicação social. Todas as profissões precisam, né, o tempo inteiro. A medicina, né? Surgem novas possibilidades. Você fez uma pergunta, se a gente for ver isso, o próprio direito. Gente, sim, olha o quanto o direito mudou. Esses dias eu estava lendo um livro de uma juíza, que foi juíza muito tempo atrás, os exemplos que ela dava no livro dela, que era de... Ai, esqueci a modalidade ali, o tipo do texto. Crônicas. Então, crônicas são histórias. Então, ela conta várias histórias ali e eu falo, gente, mas espera aí, hoje não é assim mais. Então, aí depois ela explica. Por exemplo, você tinha que ficar 2 anos para depois ser considerado divorciado, alguma coisa. Hoje não, hoje já não é assim mais. Então, peraí, tem um gap aí e tem gente estudando para isso. O que é fenomenal. A mesma coisa no marketing, a mesma coisa com jornalismo, com tudo. Com toda a administração. Com tudo. Eu acho que você tem que procurar
O problema é que às vezes as pessoas estão perdidas porque elas não sabem nem quem elas são. Exato. Então é legal que você revise isso de vez em quando, né? Porque lembra que eu falei, hoje eu sou isso, a gente está transformando. Eu não sei se talvez vai crescer, muita gente vai me procurar. Será que compensa, Fabi, você ficar batendo que você quer só poucos clientes assim? Será que não compensa você chamar uma pessoa legal e de novo fazer algo? Ou quem sabe um parceiro, um sócio, em vez de ser um funcionário? Enfim. Somos todos uma metamorfose ambulante. Exato. E uma última pergunta. Se você falou de transformação de várias Fabianas que surgiram, consegue enxergar a Fabiana do futuro? A Fabiana do futuro, a Fabiana do futuro quer saber o momento que ela vai parar. Porque eu acho que a gente tem que saber o momento que a gente vai parar, até onde que a gente pode ir. Então, existe um tempo na minha cabeça que eu estou planejando aqui para eu parar com a assessoria de imprensa. Mas antes disso, eu preciso ainda fazer uns deveres de casa. Por exemplo, eu vou fazer uma oficina, porque, como eu estava comentando com vocês em bastidor, ainda tem pouca gente que se interessa por assessoria de imprensa, por mais que tenha um mercado, gente, muito bacana para trabalhar. Então, eu vou fazer uma oficina para profissionais e para estudantes, para eles verem, 80% de prática, justamente para eles verem que bacana que é a assessoria de imprensa. Então pode ser assim, eu quero deixar mais coisas nesse sentido do que eu sei, porque eu tô falando do que eu sei. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente sabe, que no meu caso é assessoria de imprensa. Que legal. E isso é legado, né? Uhum. A gente tem que saber o que a gente vai deixar, né? Que bacana. Fabiana, foi sensacional. Muito bom essa conversa aqui. Muito boa, diferente dos outros temas que a gente já trouxe, né? Muitos convidados às vezes vêm e são convidados que às vezes trazem um tema muito similar de outro convidado, mas o seu foi totalmente diferente, bem... Quero deixar super aberto, que é uma coisa que eu sou de verdade, canais abertos, quem quiser chamar em direct de Instagram. Tem uma empresa que... Será que cabe assessoria para mim? Enfim, o que eu puder ajudar, eu ajudo em assessoria de imprensa. Legal. Vamos deixar o arroba da Fabi aí no vídeo. Pode deixar. Então é isso. Brigadão e volte sempre. Volto quando vocês quiserem. Obrigado, gente. Até a próxima. E olha, reta final dessa temporada 3. A gente tem mais 3 convidados confirmados. Então fica ligadinho e compartilha esse conteúdo de hoje, hein? Foi super interessante. Até a próxima. Até mais, pessoal.